Olá, abençoados e abençoadas. Sejam todos muito bem-vindos. Melhor noite a todos vocês. Eu sou Pedro Kelly. Esse é o seu programa Café e Palavra, dia 15 de agosto de 2023. O tema de hoje se chama Antes da Fundação do Mundo. Hoje vamos falar de revelações, vamos falar de coisas que estavam ocultas no coração de Deus e que agora foram reveladas a todos nós. Se te interessa esse assunto, fique conosco. Depois dessa vinheta eu volto. Se você quiser que tua foto apareça aqui na galeria da Família da Fé, mande para mim através do meu WhatsApp. Não saia daí que eu já volto. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento. Abençoado. Bem, no programa Café e Palavra de hoje vamos falar um pouco sobre o assunto antes da fundação do mundo. Mas antes de falarmos sobre antes da fundação do mundo, eu queria que você se inscrevesse no canal, se ainda não está inscrito. Aqui do lado tem uma foto minha, você clica aí e siga os passos, tá bom? Isso me ajuda a fazer essa palavra correr. Aqui embaixo tem uma mãozinha, dê um like, aqui isso também me ajuda a fazer essa palavra correr. E se você que está acompanhando o nosso canal já há algum tempo, gosta das nossas ministrações e palestras e deseja que eu vá até aí na sua congregação fazer uma palestra ou uma série de ministrações, faça contato comigo pelo WhatsApp. Terei imenso prazer em colaborar com a sua congregação aí onde você está. Bem, como você sabe, dia 17 de agosto, quer dizer, quinta-feira próxima, é meu aniversário. Eu costumo dizer que nós vamos completar mais uma volta em torno do Sol, ou seja, o planeta Terra está girando loucamente em volta do Sol e essa volta demora 365 dias. E a cada 365 dias, Pedro Kelly cumpre mais uma primavera. Dia 17 de agosto de 1958, foi um domingo, foi o melhor dia que essa terra já viveu para mim, porque eu cheguei aqui vestido por esse corpo de carne. Então eu vou completar, quinta-feira, 65 voltas em torno do Sol. Bem, isso me fez pensar muito, porque a gente comemora a passagem do tempo e diz, olha, mais um aniversário. E eu digo, menos um ano, porque quanto mais cumprimos, menos nos resta, vestidos por um corpo de carne. E pensando em tudo isso, né, o Espírito da Graça me inclinou a ministrar esse tema que eu chamei de Antes da Fundação do Mundo. Por quê? Porque, na verdade, eu não tenho 64 anos e nem vou completar 65 na quinta-feira. Na carne, sim, essa é a idade do meu corpo natural, desse corpo que eu ocupo provisoriamente. Eu estou ocupando
este corpo de carne que se chama Pedro Kelly, CPF 532 tal, provisoriamente, por um tempo. Mas eu não sou esse corpo de carne, eu sou um Deus, porque eu sou um espírito. E como espírito, a minha idade é muito maior do que esta que você pode pensar que eu tenho. Então é sobre esse assunto que eu quero dar uma viajada hoje com todos vocês. Se você é novo aqui no canal, hoje você vai entender uma porção de coisas, vai tirar uma porção de dúvidas da tua mente, né? E se você já conhece esses assuntos, é bom relembrar. O apóstolo Paulo disse: é bom lembrar as mesmas coisas. Por que tem que lembrar, Pedro Kelly? Porque a carne opaca os nossos sentidos, né? O nosso entendimento, vamos chamar assim. Então, quero começar contando para você uma história muito antiga. Existiu um tempo, uma época, melhor dizendo, em que ainda não se contava o tempo. Como você sabe, se convencionou que o dia tem 24 horas. Na verdade, 12 horas são de dia, 12 horas são pela noite. Um dia, né? 24 horas é o planeta rodando em volta dele como um peão. Só que ele também roda em volta do Sol assim e leva 365 dias, como eu te disse. Então, foi a partir desse entendimento que o ser humano começou a contar tempo. Um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana. Sim? Mas houve um tempo, e é aí que eu quero ir hoje com você, em que não havia isso. Como é que não havia isso? Deus não havia formado. Tá bom? Então aqui vai a primeira revelação desse programa. Uma coisa é Deus criou. Outra coisa diferente é Deus deu forma. Criar é imaginar. Dar forma é manifestar. Espero que tenha ficado claro. Então, o livro diz o quê? No princípio a terra era sem forma e vazia. Né? O que significa isso? Que não havia sido formada. Vazia por quê? Por não haver sido formada, não podia estar ocupada. Agora ficou lógico para você, né? Falei, claro, Pedro Kelly. Então, mas antes, Pedro Kelly, pensava, a terra era sem forma e vazia. Eu pensava num lugar feio, escuro, esquisito, sabe? E não é nada disso. Sem forma, porque não havia sido formado, palpável. Estava criada na mente do Criador. Só começou a ser formada a partir do momento que ele falou, hablou. Então existiu um tempo em que nada disso havia sido formado, mas você já estava lá. É aí que eu me refiro que a tua idade não é a idade que você conta nos dias de carne, assim como eu estava me referindo agora há pouco. Então, no livro mais antigo da Bíblia, livro de Jó, capítulo 10, versos 11, diz assim: de pele e carne tu me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, benevolência, em outras versões, e teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Mente. Você sabe quando a Bíblia fala coração, não está falando desse aqui, né? Está falando desse aqui. Está claro para você, verdade? Bom, se eu fui vestido de alguma coisa, é porque essa alguma coisa não sou eu, é a minha roupa. E qual é a roupa aqui? A roupa aqui é pele, carne, osso e nervo. Ou seja, eu não sou essa
cabeça, tronco e membros. Você não é essa cabeça, tronco e membros, porque você é espírito. Antes da fundação, da formação, da manifestação do mundo. Essa é a primeira evidência que eu queria te mostrar. E essas coisas estavam ocultas no coração de Deus, e é aqui nesse momento é que você recebeu um decreto, tá? Qual foi o decreto, Pedro Kelly? O decreto de um relacionamento com Deus amoroso, íntimo, de ligação, de um com você, de garantias, de que você jamais se perderá, de proteção para a sua vida, de que você vai chegar lá no final, tudo bem, tudo bonitinho, pá. Esse decreto, ele foi dado aqui. Se você quiser uma evidência a mais, eu sei que você está aí com caneta e papel, vamos aqui bem rapidinho ao livro de Efésios, né? Para os estudiosos, capítulo 1, né? Verso 4, que diz assim: fomos eleitos nele antes da formação, antes da fundação do mundo. Ou seja, o livro diz que lá, naquele momento, que o Jó está contando ali para gente, nós recebemos um decreto. Não existia corpo para fazer jejum, não existia corpo para ficar de joelho, não existia corpo para pagar alguma coisa, um sacrifício, uma penitência. Não. Simplesmente foi um decreto da parte de Deus que disse que nós somos o que somos para Ele, antes da fundação do mundo. Uma outra evidência, bem clara, que eu quero te mostrar aqui, está onde, meu Deus? Está aqui, ó. Salmo 139, verso 16, anota aí, diz assim, ó, presta atenção nisso aqui. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Fecha aspas. Aqui fala de que Deus nos viu ainda sem forma. Pedro Kelly, o que não tem forma? Espírito. Espírito não tem forma. A mente humana acostumou a pensar em Deus como uma pessoa, assim como você e eu nos olhamos no espelho. Então nos acostumamos a pensar que somos estas pessoas, esse reflexo do espelho, essa figura visível que tem 2 braços, 2 pernas, verdade? Só que nós não somos isso. Isso é uma roupa que nos veste. E essa ideia de Deus vem desde antes da fundação do mundo, quando não havia nenhum corpo ainda formado. Por isso é que o livro de Jó fala, lá no capítulo 38, que diz assim: quando Deus fundava, dava forma visível à criação como um todo, todos os filhos de Deus cantavam. Todos, all, os filhos de Deus cantavam. O que significa isso? Que nós estávamos lá. Verdade? Antes dele formar. E em espírito assistimos essa fundação do mundo. E aqui no Salmo diz que já havia um corpo espiritual que Deus viu, e havia um livro, que é o livro dos nossos dias. Não é o livro do que você vai fazer na segunda-feira amanhã, na terça-feira amanhã, na quinta-feira amanhã, no sábado amanhã. Não. As pessoas confundiram isso aqui. Aqui está dizendo a quantidade de dias que você vai viver nesta terra. Entendeu? Então, tem uma outra coisa aqui que eu quero te mostrar maravilhosa. Antes
da fundação do mundo. 2 a Timóteo, capítulo 1. Olha só que coisa bonita. Verso 8. Olha o que diz aqui. Portanto, não. 2 Timóteo, sim, capítulo 1, verso 9. É 8 e 9, mas vou ler só o 9. Diz assim: nós fomos salvos. Salvos é escolhido, eleito. E chamados, ou seja, você, com um santo chamado, não segundo nossas obras, você entende por quê, mas segundo o seu propósito único e próprio, o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Pedro Kelly, quando é isso? Não, quando foi isso. Acabei de te mostrar. Jó, capítulo 10, Salmo 139. Quer dizer que o apóstolo Paulo, dentro das explicações que Jesus Cristo deu para ele, depois que havia ressuscitado e que conversou com ele acerca da nossa posição espiritual, explicou para o apóstolo Paulo essas coisas maravilhosas que estavam ocultas. É isso aí. Que não foi segundo as nossas obras. Por quê? Porque não havia como obrar, não havia corpo. Por isso é que diz que não é segundo as nossas obras. Efésios, capítulo 2, versos 8 e verso 9. Entendeu? Pela graça somos salvos, não pelas obras. Por quê? Porque isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, que Ele te deu antes da fundação do mundo. Não foi agora, quando você levantou a mão para Jesus, não. Isso não existe. O filho não escolhe o pai, é o contrário, não. Pensa bem, abençoado. Então, ali recebemos graça, antes da fundação do mundo, como diz aqui Paulo a Timóteo. Quando nós fomos vestidos por esse corpo ruim, esse corpo tem tanta força que ele nos fez esquecer disso. Porque, na verdade, o que Pedro Kelly está fazendo aqui hoje é te recordar daquilo que você já sabe. Por isso é que quando você ouve essas revelações que eu ministro aqui, você imediatamente fica contente, gozoso, alegre. Por quê? Porque é algo que você está recordando. Você já sabia disso, porque foi o próprio Deus que mostrou isso para você antes da fundação do mundo. Mas aí você entrou num corpo de carne, no ventre de uma mamãe, numa maternidade lá, no dia 17 de agosto, né? E nasceu num lar que professava a religião chamada católica, e essa religião te ensinou que você está em pecado, portanto você, para se livrar do pecado, precisa se batizar, e depois precisa fazer a primeira comunhão, e depois você precisa participar de todo aquele ritual ali, como se Cristo não tivesse vindo já resolvido toda essa parada aí. Então, tudo isso fez com que você se esquecesse daquilo que você já sabia, porque recebeu de Deus antes da fundação do mundo. Entendeu? Por isso é que quando eu falo aqui para você, não tem outra palavra. Esse Pedro Kelly, a pregação dele é diferente de todo mundo que está por aí. E é mesmo. Porque aqui a gente prega a graça genuína que te explica, porque é pela fé de entendimento. Não é uma fé louca, treslocada aí, que não, é uma fé que te dá sobriedade. Por quê? Porque te capacita a você se comportar como você é. Porque é assim que você está e é assim que Deus te vê. Entendeu? Agora, por isso é que você vai entender claramente o que está aqui em Romanos capítulo 8, que é um verso que muita gente no sistema religioso nem gosta de ouvir falar. Nesse verso aqui, diz assim, Romanos 8, 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, todas as coisas contribuem juntas para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Todo mundo? Nem todo mundo pode amar a Deus, vírgula. Daqueles que são chamados, ou foram chamados, pelo seu decreto.
e o decreto de Deus na sua vida, de chamamento, foi lá atrás. Não foi naquele ano que você entrou para essa religião aí, não, abençoado. Tira isso da tua cabeça. Agora você vai entender mais ainda. Verso 29 diz assim: porque os que dantes conheceu antes? Antes de quê? Antes de dar forma à terra. Também os predestinou. Perdeu o medo da palavra predestinação? Para serem conformes, iguais, com a mesma forma, conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, você e eu somos iguaizinhos a Cristo. Por isso é que em 1 Coríntios 6,17 diz que se uniu nosso espírito ao dele. Por isso é que em Colossenses 1,27 diz que ele habita em nós. Por quê? Porque nós somos iguaizinhos a ele. Né? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja somente, nada mais, nada menos, do que o primogênito entre muitos irmãos, não ovelhas e nem servos. Caramba! Irmãos e até amigos, que ele disse. Entendeu? Então o que Cristo é? Cristo é o primogênito de uma raça da qual eu dou seguimento. Eu faço parte. E você também. Porque esta é a vontade do Criador. Está me entendendo? Aí diz aqui: e aos que predestinou, ou seja, aqueles que ele teve aquele papinho lá antes da fundação do mundo que eu já te disse, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Quer dizer que Cristo não morreu por todo mundo? Não. Foi por muitos, né? Não todos. Isso é um bom tema para a gente falar. A esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí Paulo pergunta assim para você no verso 31. Entendeu? Aí os romanos diziam: sim, Paulo, entendemos. Ficou claro. São 20 minutos de explicação clara que derruba o sistema religioso. Aí Paulo continua e diz assim: tá bom, entendeu, né? Então, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entendeu o contexto dessa expressão? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não use essa expressão errada, de forma errada. As pessoas usam essa expressão para jogar bola de gude, para soltar pipa, para torcer pelo clube de futebol. Deus não tem nada com isso não, pessoal. Essa expressão aí está dizendo com relação à tua criação. Quer dizer que você foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Ali você recebeu um decreto. Tem um livro onde estão os dias da tua vivência aqui na terra e da minha. Teu nome está escrito ali naquele livro, não vai apagar nada. Vai chegar um dia que você vai desabitar esse corpo e já. Não tem negócio de inferno, de diabo, de perder salvação. Não, porque tudo foi garantido para você antes da fundação do mundo. Fique agora com a ministração de prosperidade de hoje. Quero agradecer a todos vocês que me pediram para fazer esse quadro, porque está maravilhoso. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Dentro da área da prosperidade está a multiplicação. Isso é um milagre que acontece. Eu já te disse mais de uma vez que aqui eu costumo falar aquilo que eu faço, aquilo que eu experimento e aquilo que funciona, para que você ponha em prática e funcione também na tua vida. E você possa testificar junto comigo de que aquilo que a gente ensina aqui, que a gente prega aqui é verdade. Então, dentro dessa área de prosperidade está a semeadura. Outro dia eu falei sobre a prontidão de vontade. Primeiro a pessoa precisa querer, né? E eu penso que você deseja ver a manifestação de prosperidade na tua vida, é verdade? Eu penso que você é uma pessoa inteligente. Então, hoje, nessa ministração de prosperidade, eu quero mostrar para você aqui um detalhe em 2 Coríntios capítulo 8, verso 3, que diz assim, abre aspas aqui para o apóstolo Paulo. Ele estava contando isso para a igreja dos Coríntios, porque a igreja dos Coríntios ela era composta de pessoas que certamente
já tinham sido defraudadas, enganadas, maltratadas por algum sistema religioso e tinham dificuldade de entender a importância da semeadura para a prosperidade. Então ele usava esses exemplos aqui como esse que eu vou ler agora. Verso 3 diz assim: porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Fecha aspas e ponto. Quando diz aqui segundo o seu poder, está falando segundo as suas posses. Então o que está acontecendo aqui? Qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo está usando um outro povo, uma outra cidade, um outro pessoal, outros abençoados, o exemplo de outros abençoados, apresentando esse exemplo deles para os seus ouvintes ali nas congregações em Corinto. E Paulo estava falando de um povo que tinha poucas posses. Então ele dizia aqui: porque segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, quer dizer que o apóstolo Paulo conviveu com aqueles abençoados lá pessoalmente e viu que eram pessoas que não tinham muitas posses, mas eles queriam semear. Por quê? Porque eles queriam ser elevados de status em sua condição material. Entendeu? Eles entenderam que para isso tinham que semear. Então neles havia vontade disposta. Como eu ministrei no outro dia isso aqui. Então, eles pediam ao apóstolo Paulo, com muitos rogos, que fosse permitido a eles semear. Porque o apóstolo Paulo, ele não explorava ninguém. Ele dizia, será aceito segundo o que a pessoa tem. Daí você deve dar a sua semente. Agora, se você não tem, como é que você vai semear de onde você não tem? Agora, se você ganha R$10, você tem. Se você ganha R$1, você tem. Se você ganha R$1.000, você tem. Então é de acordo com aquilo que você tem que você deve semear. Então o apóstolo Paulo ensinava a semear de acordo com aquilo que a pessoa tivesse. E como esses aqui, que eram lá os irmãos da Macedônia, sabe? Ele estava falando dos irmãos da Macedônia. Ele viu que lá havia uma profunda pobreza, ele ficava constrangido. Entendeu? Só que aqueles da Macedônia eram inteligentes espiritualmente e sabiam que para que eles prosperassem, teriam que semear. Então eles pediam ao apóstolo Paulo: eu quero participar da semeadura no ministério. E o apóstolo Paulo, então, o que tinha que fazer? Se submeter e aceitar. Por quê? Porque a prosperidade ia ser acionada a partir do momento que eles semeassem, assim como a minha é acionada a partir do momento que eu semeio, assim como a tua é acionada a partir do momento que você semeia. Te declaro enriquecido em tudo, em boas ideias, boas amizades, em tudo isso. Abençoados. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, esse foi o tema antes da fundação do mundo. O programa Café e Palavra vai ao ar toda terça-feira às 8h30 da noite. Queria que você se inscrevesse no canal, desse um like aqui para me ajudar a fazer essa palavra correr. Muito agradecido a você que semeia e sustenta essa palavra alcançando milhares de vidas por aí. Se você deseja uma ministração minha, pessoalmente aí, se você deseja que eu vá até aí a sua congregação, fazer uma visita e ministrar um tema desses, faça contato comigo pelo WhatsApp 21 99 104 8388. Eu declaro você como Deus diz que você está, abençoado, em triunfo, perfeito, mais que vencedor, e todas essas coisas que a graça de Deus te coloca como posição. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente, então transforme a sua vida. Tchau, abençoados! Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra
da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.